O segundo deles, e mais penoso de todos, é a gente se autoconhecer. Isso é um processo que leva, às vezes, uma vida. Precisamos de ajuda, precisamos de suporte para que a gente se autoconheça. E aí, quando a gente começa a externar tudo aquilo que está guardadinho ali dentro da gente, a gente observa que nós carregamos ao longo de uma vida muitas crenças que nos limitam, coisas que estão tão intrínsecas dentro de nós que nos impedem de avançarmos e nós nem nos damos conta disso. Esse, para mim, foi um passo muito determinante durante a minha jornada profissional, porque nós precisamos abrir feridas e elas doem. E por mais que você, nesse momento, ainda não tenha entendido o que tudo isso tem a ver como ser uma referência em harmonização glútea, a longo prazo você vai lembrar dessas minhas falas aqui e vai entender o quanto que é importante esse conhecimento pessoal para que você tenha uma carreira promissora. Se você se liberta dessas suas crenças limitantes, tudo flui melhor na tua atuação profissional. Então, busque ajuda para desenterrar aí esses fantasmas que estão dentro de você e que te limitam. Tem coisas que são muito superficiais e que a gente pega muito rápido. Outras a gente não entende o porquê, mas elas nos limitam. Por exemplo, eu sempre tive alguns limites e quanto à minha origem, eu sempre me senti uma pessoa muito inferior. Não me sinto mais. Me libertei, mas por quê? Fui lá fuçar, sabe? Fui procurar ajuda para me autoconhecer e entender o que isso pesava na minha vida profissional, o que isso estava me limitando. E olha para vocês entenderem a importância disso. Eu, uma criança que fui filha de uma mãe solteira, certo? Que para me sustentar precisava trabalhar de diarista na casa de pessoas muito bem de vidas, que eu sou muito grata porque aceitaram uma mãe solteira que cuidava da sua filha quando trabalhava. Então, eu muito pequenininha, minha mãe me carregava para os trabalhos dela. Para que ela pudesse trabalhar, ela precisava cuidar de mim. Ela não tinha possibilidade de ter alguém para cuidar da filha dela enquanto ela trabalhava. Naquela época, as vagas para creche, né, que hoje são aí tão mais é uma possibilidade muito maior hoje, não existia. E ela não tinha condições financeiras de pagar uma pessoa para cuidar de mim. Então, ela trabalhava e, ao mesmo tempo, cuidava de mim. Fui criada assim. Então, eu tinha todo o peso da dor da minha mãe, que tinha que se virar aí nos 30 para cuidar de mim, o peso do abandono, né, de ter sido rejeitada pelo meu genitor. Não tive um pai, eu não tive um suporte masculino na minha vida. Então, esse peso, eu sempre fui me sentir a filha da empregada, a pessoa que comia lá no cantinho escondidinho, jogadinho, igual um cachorrinho,
sabe? Tipo, lá no cantinho para não incomodar ninguém, a pessoa que não podia falar alto para não incomodar, a pessoa que não podia ser vista porque era uma aberração. Naquela época, uma mãe solteira era uma coisa muito, né, mal vista pela sociedade. O fruto, então, daquilo era um problema, era um peso. Então, desde lá do meu nascimento, foram implantadas em mim sementes que foram germinando. E eu sempre fui muito recolhida. Eu me sentia um problema sempre. Eu achava que eu sempre estava incomodando. Eu não poderia jamais me destacar, aparecer. Eu não podia ser uma pessoa que era vista, porque assim, eu me sentia como se ser vista era ser mal vista. Eu não era uma pessoa que poderia trazer algo de bom para a sociedade. Então, eu sempre fui aquela pessoa quietinha, escondidinha. E aonde que nós chegamos com tudo isso? Chegamos que na nossa vida profissional, isso tem um peso gigantesco. Se eu tenho essa limitação de aparecer, se eu sou uma pessoa que quero ficar escondida, você acha que, tendo toda essa crença aí, eu me sentiria à vontade de me destacar na harmonização glútea? De ser uma profissional reconhecida? De ser alguém que mostra o seu trabalho em todos os locais, que pode chegar e ensinar alguém o seu trabalho? Então, isso me limitou por anos da minha vida. Eu não era capaz de dividir, multiplicar o meu conhecimento, porque eu me sentia uma pessoa incapaz de aparecer, uma pessoa que não tinha o direito, sabe? Eu era uma pessoa totalmente fragilizada. Então, a gente tem que entender, voltar lá atrás, dói a gente externar isso, dói a gente colocar para fora, porque eu me sentia um peso, eu me sentia uma pessoa que não deveria ter vindo ao mundo, uma pessoa rejeitada. O medo da rejeição, o medo das pessoas me julgarem mais uma vez. Eu fui julgada desde bebezinha da barriga da minha mãe. Olha como que traumas, às vezes de intraútero, nós carregamos aí para a nossa vida inteira e não entendemos o porquê que temos limitações durante a nossa carreira quando estamos iniciando aí. São essas as feridas que devem ser abertas novamente para que a gente entenda a raiz do problema e que a gente seja capaz de corrigir, certo? Para mim, tomar a decisão de realizar uma graduação, de fazer diferente de todo mundo que tinha ali ao meu lado, eu fui a primeira pessoa em gerações, eu nem sei, eu não, se a gente olhar a minha árvore ali genealógica, eu não reconheço quando não tem ninguém que fez uma graduação na minha família. Eu fui a primeira. E isso para mim causou uma dor muito grande. Eu me sentia diferente. Eu me sentia uma pessoa, um monstrinho ali, sabe? A ovelha negra. Eu fui a única pessoa naquele momento ali que encorajei-me a ir estudar,
aprender a ser diferente. E isso para mim foi muito difícil, porque a partir do momento que você é a primeira a realizar um feito desse, em uma família onde você não tinha ninguém ainda, nem homem, nem mulher, ninguém mesmo, que tinha realizado esse feito de ter uma graduação, você aparece, e era tudo o que eu não me sentia bem em aparecer. Então, eu tive que quebrar essas crenças, eu tive que gerar crenças novas na minha vida para que eu pudesse me fortalecer e encarar que eu não seria, que era uma quebra de ciclo, eu não seria como todo mundo, eu não seria mais do mesmo, entende? E eu tive que fuçar nessas dores aí, entender toda essa história para saber qual é a dificuldade que me impedia de realizar esse sonho. Eu me lembro que no meu último ano de faculdade, eu tinha crises de ansiedade, de pânico. Eu ia para a faculdade, eu tinha taquicardia. Eu tinha a vontade de abandonar porque estava muito perto de eu conquistar aquilo, de realizar um marco na minha família. Então, foi muito difícil, mas foi possível porque eu entendi as minhas dores. Então, entenda aí as suas dores, o que te limita, para que você se sinta valorizado no que você faz, para que você consiga dar o próximo passo e se destaque na harmonização glútea como uma referência, sem vergonha, sem esses pesos que às vezes ali dentro da nossa família foram nos colocados, certo? Então, entenda profundamente todas essas crenças, corrija cada uma delas, para que você se liberte, para que você possa erguer a sua cabeça e falar: eu sou uma referência em harmonização glútea. Transpasse isso para o seu público, para os seus pacientes, e aí você vai se olhar no espelho e vai se sentir valorizada, certo? Sem aquele peso, aquela culpa. Não posso me sentir valorizada sem culpa. Quem errou aí nas gerações anteriores, não cabe a você pagar esse preço hoje. Se você não teve, como no meu caso, um suporte, seu pai te abandonou, você, sabe, não importa. Você precisa reconhecer que isso te limita e corrigir. Hoje a responsabilidade é sua, a tua carreira está na tua mão e ela é promissora. Você tem uma profissão linda, você está se capacitando, você está buscando conhecimento de boa qualidade e isso ninguém pode tirar de você. O que você passou aí ao longo da tua infância, que trouxe para você todas essas limitações até hoje, não é sua responsabilidade, você é uma vítima. Agora, hoje, tudo que você tem aqui na palma das suas mãos é sua responsabilidade. Você veio aqui, você está aqui para se tornar uma referência, faça isso com maestria.